Cidades e Soluções. Apoio Coca-Cola Brasil. Estimular a reciclagem é viver positivamente. E Philips, tão simples e faz tanto sentido. Com a Philips, descobri que iluminação não é só um sistema de lentes e tecnologia com LED que dura mais de 15 anos. É viver o que mais importa para mim. A Philips acredita que toda inovação existe para a gente aproveitar melhor cada momento. Tão simples e faz tanto sentido. Entulho é o nome que se dá para isso daí, os restos de uma obra. E quanto maior for a obra, maior será o entulho. Na maioria das cidades, entulho é problema. É descartado no lugar errado. Vai se acumulando em terrenos baldios como esse daqui, em costas, rios, lagos. Desse jeito, o entulho serve até de abrigo para vetores que transmitem doenças. No programa de hoje, você vai conhecer algumas experiências interessantes e criativas que transformam entulho ou problema em solução. Em São Paulo, o entulho da demolição vai direto para a construção sem sair do terreno. Tudo graças a essa máquina que já faz sucesso na Europa. A máquina tritura até 600 metros cúbicos de entulho por dia. Entulho também pode virar adubo e de boa qualidade. Uma pesquisa feita pela Embrapa, usando 2 tipos de resíduos da construção civil e que passaram por um processo de reciclagem, já trazem grandes resultados na agricultura. A maior cidade do país é também a que gera mais entulho. 17 mil toneladas por dia, o suficiente para encher 760 caminhões. E apenas 1% disso tudo é reciclado em São Paulo. Esta empresa viu no desperdício de muitos a oportunidade verde de ganhar dinheiro. Egídio toca com o filho um negócio pioneiro no país. O patriarca veio da Itália e foi de lá que importou esta máquina já comum na Europa. Ela vai aonde é chamada e o que antes era parede, teto e piso vira matéria-prima para uma nova empreitada. Roberto aderiu. Ele pôs no chão a churrascaria que existia há décadas em Embu, na Grande São Paulo, e vai reconstruí-la. O material retirado do prédio antigo vira base e subbase do novo. Para reconstruir a churrascaria, o Roberto iria precisar de 4.000 metros cúbicos de pedra, que é um recurso natural não renovável e que custaria a ele R$ 70 o metro cúbico, num total de R$ 280 mil. Mas agora, com todo esse entulho aqui, isso agora sai de graça. Roberto, isso sem contar o custo de transportar todo esse material para um aterro, né? Sem dúvida, você teria que pagar pela carga do caminhão, o transporte do caminhão e mais o local para despejar o caminhão. Custaria no mínimo R$ 450 por caminhão de 15 metros cúbicos. Ou seja, só para despejar você tem um custo de R$ 150 desse material em qualquer outro aterro licenciado. Mas não foi só o argumento financeiro que te convenceu, né? Sem dúvida, poderia destacar 5 elementos fundamentais. O primeiro, na verdade, é o reuso de um material ambientalmente correto. Segundo, na verdade, é essa economia que nós acabamos de falar. Terceiro,
seria, na verdade, uma poupança às jazidas minerais de areia, pedra, cimento. O quarto seria, na verdade, esse entupimento nas artérias com esse transporte queimando combustível. E 5, sem dúvida nenhuma, a natureza agradece. Roberto, então de uma demolição se aproveita tudo agora, né? Sem dúvida, eu podia fazer uma comparação com 29 anos de atividade de churrascaria, dizendo o seguinte, é como o boi, você não perde mais nada, nem o berro. Particularmente aqui em São Paulo, não existem mais grandes áreas disponíveis para receber ou captar esse material. Com a reciclagem, nós temos o quê? Uma redução enorme de todo esse processo. Por quê? Porque o material passa a ser reutilizado no mesmo lugar, normalmente onde ele nasce, certo? Evitando o tráfego, a passagem, o transporte desses materiais. Quando você processa e evita que isso seja levado até um aterro, você já reduz o custo em 30% já do projeto. O que a gente consegue conciliar é um apelo sustentável cada vez mais exigido pelos projetos e pela sociedade, com uma redução de custo real, né? Que a gente usa cada vez mais essa conta para falar, olha, você não está só bonito na foto, mas para você isso é muito interessante também. A máquina é econômica, consome 10 litros de óleo diesel por hora, funcionando a todo vapor. E deixa de fora da pilha todos os pedaços de metal ainda presos ao concreto. A empresa tem 3 britadores e já atendeu 15 clientes. A máquina tritura até 600 metros cúbicos de entulho por dia. O resultado são pedras de diferentes tamanhos, depende da regulagem que se dá à máquina. Cada pedaço desse tem uma mistura de pedra, cimento e areia, que é uma combinação perfeita e mais barata a ser usada também na pavimentação de ruas. A prefeitura da cidade também quer reutilizar o que antes seria jogado fora. Ao mesmo tempo que você recolhe esse material da rua, faz a limpeza da cidade, você pode transformá-lo nesse subproduto para fazer o acascalhamento de ruas que não têm ainda pavimentação. Isso é importante porque você, ao mesmo tempo que limpa a cidade, deixa de usar a brita, que é um material nobre para a construção e caríssimo. Nós pagávamos ano passado, até março do ano passado, pagava 17 toneladas de pedra que eles esparramavam na rua, né? Hoje tem em torno de 37, 38, ainda mais barato do que os outros pagam. Então, né, gastava 500 mil reais por ano para calçar as ruas, hoje estou gastando 1.3 milhões e a gente quer transformar isso em utilizar esses materiais no próximo ano. Por lei em todo o Brasil, o construtor é responsável por levar para um aterro todo o entulho gerado em uma obra, mas nem sempre isso acontece. No ano passado, foram 28 milhões de toneladas recolhidas no país pelo Serviço de Limpeza Pública, 47 mil por dia só na região sudeste, mais da metade da produção nacional. Nós copiamos modelos já existentes na Europa, né? E que nós chamamos de itinerantes, isto é, a nossa máquina pode ser transportada em cima de uma carreta normal, em qualquer lugar, em qualquer ponto geográfico do Brasil, no fim, vai. E daí então, o que ocorre? Cada prefeitura menor, pequena, que não tem grande geração desses entulhos, o que ela pode fazer? Armazenar, né, volumes, 3, 4 mil metros cúbicos, digamos, por período, nos contrata para irmos até lá, nós fazemos o processo de tudo isso, e ela transforma então o aterro dela, né, em um almoxarifado de insumos para uso nas ruas, nas estradas, etc. E mesmo para quem está demolindo e não vai construir, vale a pena triturar o material. Em pedaços pequenos, ele ocupa um espaço menor. Resultado, menos caminhões nas ruas, gastando combustível, soltando fumaça e congestionando o tráfego. E o contrário, obra sem demolição também é válida. Aqui nesse espaço serão construídos 4 galpões e serão usados ao todo 50 mil metros cúbicos do entulho reciclado.
Além de toda a vantagem econômica e ecológica, esse uso ajuda também a obra a ganhar um certificado verde, que prova que ela é sustentável. Este selo, reconhecido internacionalmente, se chama LEED. A certificação foi adaptada ao nosso país pelo Conselho Brasileiro de Prédios Verdes. Conta muito ponto, porque o máximo que a gente consiga utilizar de materiais reciclados, isso nos traz muito ponto. Que a gente não tenha que trazer material novo, que eu tenha que ir numa pedreira para retirar o agregado, tudo que eu consiga utilizar de resto de materiais, enfim, o que eu consiga reaproveitar, o solo dentro da minha obra, que eu não precise levar para botar fora. Então todo tipo de material que é reutilizado, isso nos traz bastante ponto. O argumento que mais rápido convence empresários ainda é o econômico. Afinal, a base e a subbase desta obra vão ficar 30% mais baratas. Mas, segundo este engenheiro, a mentalidade está realmente mudando. É um coletivo isso, não é só no Brasil e nem só aqui em São Paulo. Eu acho que isso no mundo inteiro está ocorrendo isso. Então, no mundo inteiro estão procurando alternativas ecologicamente mais corretas. E uma delas é essa, com certeza. De material que não é descartado em botar fora. Você hoje consegue economizar de 500 a 800 gramas de explosivo na detonação da rocha, dependendo da dureza do material. Você consegue economizar 3 kWh de energia elétrica na britagem do material. Então, isso é um ganho muito grande que você tem na parte de ecologia, com certeza. Seu Joaquim, 42 anos como mestre de obras, já viu de tudo. Viu muitos prédios sendo erguidos e muitos irem ao chão. Viu empresários preocupados com as verdinhas e os que agora querem ser verdes. Mas sabe, obra boa é a que para em pé com segurança. Ele já é um material que está preparado, ele tem cimento no meio, né? Ele tem mais cimento, ele tem material no meio, ele tem material de concreto no meio, entende? Então é excelente. Eu acredito que seja, aliás, acredito não, tenho certeza absoluta que é excelente para a minha experiência de obra. Uma coisa boa que aconteceu, com certeza. Inclusive para a natureza, né? Nós não estamos acabando com a natureza, nós estamos usando o material que nós temos em mãos hoje, o seu material que a gente produz e já usa ele mesmo. Excelente. A 233 quilômetros de São Paulo, a cidade de São Carlos também sofre com o descaso de quem abandona o entulho do jeito errado, no lugar errado. Mas essa realidade começou a mudar há 4 anos, com uma usina de reciclagem. Vinte caçambas como essa são descarregadas por dia aqui. A cidade de São Carlos ela gera hoje em dia de 350 a 550 toneladas de entulho de obra dia. Cerca de 30% desse material vem para a usina, ele é transformado em matéria-prima novamente. Depois que os caminhões chegam, é feita uma triagem. A madeira é separada, vai seguir para uma outra unidade para ser reaproveitada. O que sobra são 2 montanhas de resíduos. Depois do processo de trituração, a de tom avermelhado é o que restou de telhas e tijolos. O concreto e a argamassa formam esta outra, cinzenta. A produção chega a 80 toneladas por dia. O material reciclado é vendido para a prefeitura. Além de não impactar o meio ambiente, o município reduz em até 60% o custo com materiais virgens.
Usando princípios que o diretor da usina diz serem simples, o que era lixo na obra é transformado em questão de horas, em blocos para a construção de moradias. A gente chega a ter, com a utilização desses materiais reciclados, cerca de até 20% na redução total do custo de uma casa, né? A produção é feita num galpão ao lado da usina. São 3.000 blocos e 200 metros quadrados de bloquetes por dia. Nesse showroom, uma pequena amostra do que é feito aqui. A usina é também um novo caminho para 14 presos do sistema semiaberto da penitenciária de Itirapina. Eles trabalham 8 horas por dia. Além da redução da pena, recebem um salário mínimo por mês, transporte e alimentação. É um começo aí de uma nova vida para mim, né, lá fora, né? Reconecta com os amigos. 42 mil Estúdio I, em novo horário e mais meia hora de duração. Se a luz de repente falha e o ar parece faltar, lembre que os seus pés sabem a saída, assim como souberam por onde entrar. É com os passos marcando o ritmo que a sua cabeça pode voar mais alto. São os pés firmes no chão que começam todo o salto. Por isso deixe que critiquem, que analisem, que falem. Tudo que você precisa fazer é... Keep walking. Johnny Walker. Se beber, não dirija. Quer aproveitar cada detalhe dos melhores shows e restaurantes? Com Visa Platinum, você tem Visa Concierge. Um assistente pessoal para comprar convites, reservar mesas e até para planejar viagens. Mais pessoas ao redor do mundo vão com Visa. I have no idea how anything in my life is made, and I have no idea where it comes from, and I have no idea where it goes when I'm done with it. Antes eram 6, depois veio a 7ª. É moderna, contemporânea e pop. Transforma quem vê e quem faz. Transforma o mundo. Está em muros e películas, em palcos e calçadas. Criação coletiva. Seu nome é arte. Boa parte disso tudo que a usina produz já está sendo reutilizada aqui mesmo em São Carlos, no interior de São Paulo. 5 praças como essa foram totalmente feitas usando material reciclável. Calçada, sarjeta, vasos, bancos, tudo com a sobra da construção civil. Visualmente, o resultado é semelhante ao de uma construção com material comum. A diferença é saber a importância da reutilização. Uma coisa é certa, os espaços públicos ficaram mais charmosos.
Estes não são os únicos avanços para ajudar o meio ambiente. Uma pesquisa feita pela Embrapa, usando 2 tipos de resíduos da construção civil e que passaram por um processo de reciclagem, já trazem grandes resultados na agricultura. Foram 3 anos de estudos. Os testes foram feitos com alfafa, uma leguminosa usada na alimentação do gado, muito sensível à acidez do solo e à falta de água. A planta cultivada só com terra cresceu menos do que as que tiveram os materiais misturados ao solo. O cinza é feito de concreto e cimento moídos. Já o vermelho tem tijolo, telha e cerâmica. Cada um tem um papel diferente. Na alfafa, a gente observou um ganho de produtividade da ordem de 70% com o material cinza em relação a um solo natural sem nenhum tratamento. Um solo que foi usado era um solo bem ácido e de baixa fertilidade, né? Agregando esse material, ele ganhou da ordem de 70% de produtividade. A gente obteve um material reciclado, cinza, e é esse material justamente que tem sido interessante do ponto de vista como corretivo de acidez de solo, né? E o material vermelho? O material vermelho é proveniente de telhas e tijolos moídos, então é um material basicamente cerâmico, com muita argila, e ele tem tido a propriedade de melhorar a capacidade de retenção de água, que naturalmente dos solos arenosos é muito baixa. Com relação ao material vermelho, os ganhos foram da ordem de 20% a 40%, dependendo do regime de irrigação que a gente fazia. A descoberta também pode significar economia, já que os materiais substituem o calcário. 1 tonelada pode custar até R$200, dependendo da distância e do frete. A vantagem desse nosso material é que a tonelada dele está saindo na faixa de R$8 mais ou menos, e ele está, como a gente tem, ele está distribuído, a geração dele é distribuída nos municípios, ele não está só em pontos de mineração, como é o caso do calcário. Então a ideia é que quando várias cidades tiverem uma usina de reciclagem de resíduos de construção, esse material sempre esteja próximo do produtor. Avanços necessários e importantes, mas que ainda são desafios no Brasil. Hoje, países como Bélgica, Dinamarca, eles conseguem reciclar até 80% de todo o material gerado em uma obra, né? No Brasil a gente está caminhando a passos lentos, mas eu creio que dentro de 5 a 10 anos a gente consiga ter essa quantidade em crescente, né? Infelizmente não é possível cessar a geração de entulho, mas é absolutamente necessário que se promova a destinação inteligente de todos os resíduos de obras. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima! Cidades e Soluções.